Esse texto é um texto que me marca muito. Ele faz parte daqueles textos que eu tenho guardado com muito carinho no meu coração e que tem muito a ver com o meu chamado pastoral. Sei que eu já falei isso várias vezes, vou repetir mais uma vez aqui. Que quando eu comecei o seminário teológico, bacharel em teologia em 85, eu não comecei na intenção de ser pastor. Eu tinha vontade de ser um pregador, de ser um conferencista. Eu entendi, tinha o dom da palavra, comecei a pregar muito cedo, com 12 anos. Então eu achava, eu quero me formar para ter uma autoridade, poder viajar por aí pregando. E não me imaginava pastoreando, apacentando, cuidando de problemas de família, aconselhando. E como eu falei aqui algumas vezes, houve uma pessoa que marcou muito a minha vida, que foi o pastor Rocindes, né? Era um dos meus professores. Ele dizia, cara, você tem chamado pastoral. Eu falei, pastor, esse papo ficar em igreja, cuidando de família, tendo que pagar aluguel, tendo que resolver conflito, não é para mim, eu quero pregar. Eu falei, cara, você um dia vai ser pastor. Eu falei, acho muito difícil. E no dia da minha formatura, né, em dezembro de 89, antes do meu casamento, acho que uma semana antes, eu me formei em bacharel em teologia. E na formatura, na Cidade de Deus de Bangu, o pastor Rocindes pregou. E ele pregou em cima do livro de Neemias, nesse texto bíblico. Ele pregou uma mensagem muito dura. Ele dizia, isso em 1989, há 25 anos atrás. Ele dizia, haverá um tempo no Brasil em que os pastores se venderão, onde o evangelho vai se tornar um grande negócio, onde tudo vai ser comercializado. Ele começou a bater pesado nisso e dizia, Deus quer levantar uma geração que assuma um compromisso de pregar um evangelho integral, e falou muito sobre integridade, pregou muito sobre integridade. E ali sentado nas cadeiras de trás, eu chorei muito, copiosamente, acabando o culto, procurei o pastor Rocindes, dei um abraço nele, e disse, meu pastor, hoje Deus selou o meu chamado. Hoje eu entendi que Deus me chamou para ser pastor, porque eu quero esse desafio de tocar a próxima geração com o evangelho integral. E disse para ele, o senhor pode me emprestar o seu sermão? Ele falou, não, faz o seguinte, compra o livro A Crise de Integridade, que o sermão foi em cima desse livro. Foi um livro lançado em 82, me parece, nos Estados Unidos. Em 82, o autor desse livro já criticava esse sistema que transformou a igreja em business, em negócio nos Estados Unidos da América. E apontava para algo que aconteceria no Brasil, e aconteceu realmente. Mais recentemente, há uns 3 anos atrás, ou 4, eu me recordo bem, eu estava até nos Estados Unidos e fui pregar. Uma das vezes que eu fui, eu visitei a igreja do pastor, não tem mais tempo, tem já uns 6 anos, pastor David Wilkerson, que foi outra pessoa que foi muito marcante para a minha vida, mas eu nunca tenho visto pessoalmente. David Wilkerson, para quem não conhece, para mim foi um dos maiores apóstolos do século XX. Um cara que ousou sair de uma pequena igreja da Pensilvânia, um estado, uma cidade rural, para ir para Nova York, para alcançar crianças envolvidas e adolescentes envolvidos com gangues de rua. E lá ele planta uma igreja na Times Square, que é o coração de Nova York, onde tudo pulsa. E quando eu entrei nessa igreja a primeira vez, eu visitei alguns lugares bonitos dos Estados Unidos, mas o lugar que mais marcou foi aquele lugar. Quando eu entrei, eu chorei muito, porque eu estava pisando no solo de um homem que eu acreditava muito na história dele. E quando eu vim para casa do pastor Valmir, estava hospedado, aquela noite eu não consegui dormir, eu saí procurando alguma palavra do pastor David Wilkerson. Encontrei a palavra, um convite à angústia, uma mensagem célebre dele. Você consegue achar na internet facilmente, se baixar. E essa mensagem é muito dura, porque ele convida o povo a se angustiar pela igreja. Nesse texto de Neemias 2,17, que é o texto inicial, a palavra que me marca, que me chama a atenção, é opróbrio. Essa foi uma palavra que mexeu muito comigo. Opróbrio. Porque opróbrio, em algumas versões, por isso que eu fiz questão de colocar na Almeida Revista Corrigida, ou mesmo na Almeida Atualizada, como está ali, que traz a palavra opróbrio,
Em algumas palavras está apenas vergonha. Mas o opróbrio é mais do que vergonha. O opróbrio é um ato que pode levar alguém a má fama, ao escárnio, a zombaria, a perder o crédito, perder a consideração, perder a honra. Um sinônimo forte para o opróbrio é ignomínia, que é outra palavra forte. Ignomínia, na origem dela, na etimologia dela no latim, tem ignomínia. Na verdade está falando de você perder o próprio nome, ou perder o bom nome. É uma ação que leva você a perder o seu nome, perder a sua dignidade, perder a sua integridade. Isso é opróbrio. Sempre que eu li esse texto, já preguei sobre ele várias vezes, evidentemente, nós trouxemos um enfoque para o opróbrio da igreja, como todo, do que a igreja se tornou. Mas hoje eu queria pensar que essa semana, quando eu li esse texto, tirei um tempo de oração, Deus falou para mim, sobre a igreja, sobre a Jerusalém, chamada Silfarne. E eu lamentei diante de Deus o meu opróbrio, a minha própria vergonha, a minha própria ignomínia. Eu gostaria muito que o Espírito Santo te alcançasse como me alcançou, te alvejasse como me alvejou, te ferisse como me feriu. Meu desejo hoje é, sinceramente, que o Espírito Santo te incomode, te perturbe, tire a tua paz. A história que lemos é a história de Jerusalém. Jerusalém é levada cativa e, depois de 70 anos escravizado na Babilônia, esse relato feito por Neemias aponta para o estado deplorável que estava a igreja. Essa história de Neemias começa com um relato que ele ouve. Está em Neemias capítulo 1, versículo 4. Vai ser colocado na tela, mas você pode também ler na sua Bíblia. Neemias 1,4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos voltar a nos angustiarmos, precisamos voltar a sentir angústia pelo nosso estado, irmãos. Parece que a igreja, quando falo da igreja, repito mais uma vez, hoje eu não quero falar da instituição, nem da estrutura, nem da igreja evangélica, quero falar de indivíduos. Quero falar de mim. Quero falar de você. Nós precisamos voltar a nos angustiar pelo estado que estamos vivendo. Parece que nós nos acomodamos, nos conformamos com esse estado de vergonha, com esse estado de opróbrio que nós mesmos estamos vivendo e causando para Deus. No livro A Crise de Integridade tem uma frase muito forte que o autor diz: nós nos orgulhamos de dizer que não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, mas talvez esse Evangelho se envergonhe de nós. Nosso estado precisa gerar em nós essa dor. Neemias gozava de certas regalias, embora estivesse escravizado, porque ele era copeiro do rei da Babilônia. Mas quando ele ouve a notícia de como está Jerusalém, a ação dele é de angústia. Será que não nos incomoda ouvirmos, domingo após domingo, ano após ano, frases como, por exemplo, a igreja brasileira é muito forte de número, mas muito fraca de influência? Será que não nos incomoda inúmeras vezes ouvirmos pregações nesse púlpito e outros púlpitos, apontando que a igreja não consegue mais influenciar a sociedade? Será que não nos incomoda ouvirmos repetidas vezes que a igreja não é mais eficaz como já foi? Será que não nos incomoda pensar que nós não estamos falando de um ente fora de nós, nós estamos falando de nós mesmos? Será que eu, Silfarne, não vou acordar para entender que quando eu falo disso, estou falando de mim? Eu tenho sido uma vergonha para o Evangelho de Cristo, com o modelo cristão que temos vivido. Neemias, ao ouvir isso, reagiu com angústia. Ele se assenta, diante do impacto da notícia, ele se assenta. Sabe, parece que essas coisas nos chocam mais.
Eu lembro que estávamos aqui no templo, na Copa do Mundo, vendo o jogo do Brasil contra a Alemanha. Por mais que a gente soubesse que o time não era aquela maravilha, e soubesse que o time da Alemanha era muito superior, como torcedores tínhamos esperança, embora perdêssemos, que fosse uma derrota comum. Eu lembro que quando saiu o terceiro gol, tinha aqui algumas pessoas, umas 30 pessoas vendo o jogo juntos, a maioria sentou. Nós ficamos assim, atônitos, sentados, porque não acreditávamos no que estávamos vendo. Nós ficamos atônitos, estupefatos, embasbacados, com tragédias na economia, na política, no esporte. Quando é que a crise da igreja vai nos tornar atônitos? Até quando? Domingo após domingo, nos assentaremos nessas cadeiras, ouviremos palavras como essas e sairemos daqui para comer nossas pizzas, nossos hambúrgueres, nossos cachorros quentes, nossos jantares, como se nada tivesse acontecendo. Até quando? Isso não vai gerar angústia em nós. Neemias se assenta, ele chora e ele lamenta por alguns dias. Diante do impacto de entender isso, Neemias lamenta e chora por alguns dias. O problema é que nós criamos uma estrutura, que os nossos cultos viraram um grande espetáculo de autoajuda, que nós temos que ir para cá domingo após domingo para ouvir palavras boas. Não está no tempo de ouvir palavras boas, precisamos nos chocar, corar de vergonha de novo, mas não pela igreja, instituição, por mim, indivíduo, que tenho vivido muito aquém do que se espera de alguém que de fato confessa Jesus como Senhor. Ele lamenta, ele jejua. Quanto tempo não jejuamos pelo nosso estado espiritual, irmãos? Jejuar não como quem quer alcançar uma bênção. Já foi ensinado muito nesse púlpito aqui que jejum não é moeda de troca. Jejum não é moeda de barganha. Jejum é mortificação da carne. Jejum é para você anular sua alma, para dizer: Espírito Santo, fala com o meu espírito que eu quero te ouvir mais clara, de forma mais nítida, e para isso eu jejuo. Eu jejuo com o propósito de entender melhor o que o Espírito Santo está me falando. Nós não jejuamos mais por isso. Nós não oramos por essa situação mais. Porque nós aceitamos, como o lixeiro que se acostuma com o fedor do lixo, como o legista que não estranha mais o fedor da morte. Nós nos acostumamos com o cheiro do pecado. E parece comum. Neemias chora pelo estado de Jerusalém. Eu chorei essa semana pelo meu estado. Eu gostaria que pessoas aqui fossem mexidas por Deus para chorar pelo seu estado. E qual era o estado de Jerusalém? Neemias fala no texto inicial: estamos em miséria, as portas são queimadas e os muros estão derrubados. Miséria, portas queimadas, muros quebrados. Será que nós estamos entendendo nosso estado de miséria, irmãos? Que a nossa fé, que a nossa vida cristã se tornou miserável. Será que nós entendemos realmente isso? De fato. Não, pastor. Nós somos muitos hoje. Eu tenho uma vida legal, eu tenho várias bênçãos para contar. Jerusalém realmente estava em miséria. A sua riqueza foi saqueada. Mas a pior miséria é a miséria de Laodiceia, em Apocalipse, que diz: rica sou, estou abastada, não tenho falta de nada. E o Senhor diz: você é pobre, miserável, cego e nu. A pior miséria é essa miséria que se veste de roupas finas e anda de carros caros. A pior miséria está nas casas de praia. A pior miséria está na pseudo-prosperidade que o púlpito ensinou para nós. E nós acreditamos que isso era um vaticínio, que isso era um sinal, que isso era um carimbo, que isso era o selo da aprovação de Deus para a nossa vida. Nossa vida é miserável quando nossa experiência com Deus é miserável. Quando o que entendemos dele é muito pouco. Quando a dor do próximo não nos afeta. Quando ignoramos o desafio que temos de alcançar essa geração que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Quando isso não mexe mais conosco. Quando transformamos a igreja num espetáculo de horrores.
para o inferno bater palmas. Nós fizemos isso. Não foram pessoas, não foram ETs, nós fizemos isso. Você entende isso, irmãos? Alguém está entendendo isso aqui, gente? Tem alguém me entendendo? Pode dizer amém? Porque eles estão o tempo inteiro colocando para fora. São os pastores da televisão, são os pastores da mídia. Não são, não. Somos eu e você, negociando, comprando, vendendo, relacionando, namorando, transando e se envolvendo de forma errada com o mundo. Nós somos responsáveis pela miséria que a igreja está se tornando, irmãos. E isso precisa nos afetar. A nossa vida em Deus é miserável. Uma vida pobre. Nós temos poucas experiências com Deus. A gente conversa com as pessoas hoje, elas contam histórias que outros contaram. Se houve histórias bonitas, teológicas, filosóficas, que outros viveram. Onde estão as experiências reais com Deus? Onde estão as lágrimas pela madrugada, chorando pela graça de Deus para que o milagre aconteça? Onde está o pai que ora pelo filho até sangrar de joelhos para que Deus liberte? Onde está aquela pessoa pobre que perdeu o emprego, mas continua clamando pela fidelidade de Deus e não abandona a sua fé? Nós precisamos voltar a descobrir que de fato é riqueza no relacionamento com Deus. Porque Laodiceia achava que era rica. O espírito da cidade de Laodiceia dominou a igreja de Laodiceia. Quando as coisas simples do evangelho, do reino, não conseguem mais fazer nosso coração saltar de alegria, somos miseráveis, irmãos. Ele fala, estamos em miséria, as nossas portas estão queimadas, os nossos muros estão quebrados. Portas são pontos de acesso, de entrada e saída. Muros são estruturas de defesa, de limites. Nossa vida está assim, com portas queimadas e muros quebrados. Nossas portas de acesso estão queimadas. Tudo pode entrar. Você entende o que eu estou falando? Tudo que o diabo joga para nós, a gente recebe. Nossos muros estão quebrados, nossos limites, nossas estruturas, nossas defesas não existem mais. Isso é no dia a dia que percebemos isso, irmãos. Eu sei que enquanto eu estou falando palavras com o meu intelecto, tentando me rebuscar e me esforçar para buscar uma palavra que te faça compreender o que estou dizendo, eu tenho plena convicção que o Espírito Santo nesse momento está indo até a divisão da tua alma, do teu espírito, das tuas juntas e medulas, está discernindo teus pensamentos e tuas intenções e está falando ao teu espírito onde foi que os muros foram quebrados e rachados, onde as brechas foram abertas para que Satanás se infiltrasse em tua mente e te convencesse que a graça combina com o pecado. Onde foi que Satanás encontrou uma brecha no muro da tua vida, para que você aceitasse com naturalidade essa vida dupla, essa dubiedade, esse coração dobre, chamando isso de graça? Isso é libertinagem, como diz Judas. Chore, queribalabaraba, chore, queribas. Muros quebrados, limites rompidos. Como a Elu até lembrou, hoje de manhã Eliane dizia do cheiro suave das ofertas. Eu vejo um pai, sabe, aspirando o sabor da comida, dizendo, essa comida está boa. Qual o nosso cheiro para Deus? Das nossas práticas, dos nossos hábitos. De coisas que antigamente, claramente sabíamos o limite do que agradava ou não agradava a Deus, do que era santo e profano. E misturamos tudo na pseudo-graça, que não é verdadeira. Eu quero fazer um convite a você hoje. Eu quero te convidar a fazermos uma incursão às nossas ruínas. Incursione comigo em Neemias capítulo 2, versículos 11 a 16. Neemias 2, 11 a 16 diz assim a palavra. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo,
e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Quando Neemias ouve do estado de Jerusalém, ele se assenta sob o impacto dessa mensagem. Ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora, ele decide: eu preciso ver com os meus próprios olhos essas ruínas. E então, ele pega o seu cavalo, chama alguns poucos homens, não avisa o que vai fazer, não publica para ninguém e começa a andar pela cidade. Enquanto ele vai andando, ele vai vendo portões queimados, muro fendido, rachado, quebrado, destruição nas praças. Ele anda toda a cidade de Jerusalém e percebe em loco, ao vivo, tudo que o seu amigo tinha dito para ele. Eu estou falando aqui hoje de uma cidade, que somos eu e você, cada uma cidade, que os seus portões estão queimados e os seus muros fendidos. Uma cidade que se tornou uma vergonha para o seu Senhor. Mas eu queria que o Espírito Santo hoje pegasse você pela mão e desse uma volta e uma incursão na sua própria história de vida. Será que você pode fazer isso agora? Será que você pode andar pela sua vida, pelos seus próprios caminhos, por lugares que ninguém mais anda, a não ser você e o próprio Deus que vê tudo? Você pode andar pelos seus pensamentos, pelos seus projetos, pelas suas maquinações, pelos seus acordos. Você pode andar pelas suas práticas de vida, onde quando ninguém está vendo, quando você não é público, quando você não faz selfie, quando você não posta no Facebook, quando você não publica no Instagram, os lugares mais sórdidos, que só você anda e Deus está contemplando. Será que você pode andar por esses lugares hoje e perceber a ruína que você tornou aquilo que Deus fez belo em você, desde que o Espírito Santo te convenceu pela graça do pecado, da justiça, do juízo, te atraiu para andar com Ele? Por onde você tem andado, o que você tem feito com a graça de Deus na sua vida? Será que você pode andar por esse caminho como eu andei essa semana e chorei pelos meus caminhos? Irmãos, vivemos numa época onde não há tempo para reflexão. Reflexionar é muito difícil. É melhor, no máximo, comentar a vida dos outros. Por isso que o Facebook faz tanto sucesso. Alguém coloca uma frase, tem vários comentários e posts depois naquele post. Todo mundo se acha no direito de criticar, de condenar, de asseverar, de falar, de posicionar. Mas não há tempo para a gente pensar em nós mesmos, sabe? Porque é tanta demanda, tanto esforço. Nós nos tornamos um holograma, nós nos tornamos um personagem. Temos que dar resposta às pessoas. Mas é necessário que você faça como Neemias fez. Não fale para ninguém. Algumas incursões nas nossas ruínas têm que ser íntimas, secretas. O Espírito Santo hoje, que diante de centenas de pessoas, está falando pessoalmente, intimamente contigo. Ele está te convidando a uma caminhada lado a lado com Ele. Será que você consegue entender? Será que você consegue entender? Ande com Ele hoje. Perceba as suas ruínas. Perceba as coisas que você destruiu, que Deus gerou na sua vida. Perceba onde foi que você quebrou as alianças com Ele. Perceba o que você se permitiu ser queimado por não cuidar daquilo que mais devia ter sido cuidado. Isso é uma viagem que tem que ser íntima. Mas como eu falei, num mundo onde a gente não pode mais ficar sozinho. Nós não aguentamos mais a angústia de ficarmos sozinhos. Eu e você somos reféns do outro. É lógico que eu tenho que relacionar, irmãos, mas eu preciso aprender a fazer viagens solitárias com Deus.
Mas não tem como. Se eu acordo, já toca o Instagram, já toca o Facebook, já toca o WhatsApp, já toca outras coisas da internet, a agenda bate, isso acontece comigo, acontece contigo, e as 24 horas não são percebidas, nem as 7 dias da semana, nem os 30 dias do mês, nem os 12 meses do ano, e vão passando-se os tempos, e nós não fazemos o que Moisés falou: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ele não fala para contar os anos, contar os dias. Hoje é um dia. Hoje, nesse momento, o Espírito Santo te convida. Você pode escolher ouvir o que ele está falando ou deixar a tua mente pensando na agenda da semana que vem. E tem viagens que têm que ser feitas sozinhas. Poucas pessoas devem saber dessa viagem. Há momentos que não se declara a ninguém o que Deus colocou em nosso coração, você entende? Que você pede a Deus: Senhor, me mostra de fato onde é que está a minha iniquidade. Por isso eu quero te propor hoje, enquanto eu estou falando com você, faça uma introspecção verdadeira. Faça uma viagem interna. Permita que o Espírito Santo te aponte hoje. Como Paulo disse quando fala da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer desse pão, beber desse cálice. Ao fazer essa viagem, saiba de uma coisa, meus irmãos. Eu não estou falando só de filosofia, nem de uma proposta de autoanálise psicológica, estou falando de busca real da revelação de Deus, de quem você é e como você está diante dele. Porque para essa busca, há alguém querendo impedir. Satanás, os seus demônios, que lançam dardos inflamados, nos ajudam facilmente a sair daqui e esquecer tudo que vocês ouviram nessa cerca de 1 hora de mensagem. Tomara, Senhor, quiçá saia daqui hoje e não durma perturbado com essa palavra. Neemias 4, 17 ao 20, ele nos revela algo muito sério sobre isso. Neemias 4, 17 e 20. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que essa restauração que estamos propondo aqui, fruto dessa percepção do estado de miséria que estamos, e dessa incursão para dentro de nós mesmos, que vai revelar o quanto isso é sério. Você entendeu o que eu disse? Vou repetir mais uma vez. A restauração que estamos propondo aqui tem que ser fruto não de um espasmo emocional, não de um reteté de Jeová, não de um xalabalabaía que vai você cair no chão e depois levantar com a maior pouca vergonha para voltar a pecar no dia seguinte. Não de uma contextualização filosófica muito bem feita que faz você repensar os projetos e vai fazer descobrir a roda depois disso. Foi de coisa simples. O Espírito Santo está te convidando a você analisar quem você é hoje e o que você recebeu dele e o que você tem feito com o que ele te entregou. E ao perceber, ele te convida a restaurar o que está quebrado. Você entende isso? Você pode dizer amém? Agora, essa restauração vai gerar movimento no mundo espiritual. O inferno vai se levantar. Por isso, assim como na restauração do muro de Jerusalém, o pessoal estava lá, uma pá na mão, mas a espada na outra. Uma enxada na mão, mas a espada na outra. A qualquer momento, o couro ia comer. Tem muita gente
brincando de ser crente. Só que o diabo não está brincando de ser diabo, não, gente. Ele sabe muito bem o que uma palavra como essa pode gerar no seu coração. Ele sabe muito bem como que o Espírito Santo trabalha através do poder da palavra. Você pode sair daqui hoje decidido a restaurar a sua vida. Mas não relaxe, porque lá fora, Satanás está te esperando. Sai daqui armado. Você entende isso? Se armado até os dentes. Diga, Senhor, eu estou pronto a morrer para aquilo que eu criei. Agora entenda uma coisa. Embora isso que é o grande barato, o grande paradoxo do Evangelho que eu amo, ao mesmo tempo que Deus está falando para indivíduos, esses indivíduos só conseguirão fazer o que tem que fazer se entenderem que são interdependentes, que nos relacionamos uns com os outros nessa mesma luta. Que eu dependo do Mauro, o Mauro depende de mim. Que eu dependo do Jeff, o Jeff depende de mim. Que eu dependo da Isa, ela depende de mim. E assim sucessivamente nós dependemos uns dos outros. Não dá para fazer isso sozinho. Embora a introspecção tenha que ser íntima e pessoal e verdadeira, porque vamos ser sinceros, a maioria das orações que fazemos em público são hipócritas. A maioria das orações que fazemos em grupo são mentirosos. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, excelso, tremendo. Deus vai falar, meu filho, quando acabar essa baboseira, eu quero te ouvir, que chega de papo furado. Então muitas vezes tem que ser interno, mas nessa hora eu preciso me cercar de gente. Por isso ele diz, quando tocar a trombeta, se juntem, porque é tempo de ataque. Ele fala, a obra é muito extensa, o muro é muito grande. Você entende? O que temos a fazer é muito extenso, irmãos. Hoje de manhã, estávamos falando na escola de paternidade sobre constância. Teve um momento que nós falamos quando Jó, todos os dias levantava para orar pelos seus filhos e oferecer sacrifícios. E o texto dizia, ele fazia isso constantemente. E alguém disse, pastor, essa é a minha grande luta, porque eu não consigo ter constância. Eu falei, seja bem-vindo ao grupo, porque essa é a minha luta também. Eu conheço o Senhor há 37 anos, sou pastor há 21 anos, e essa inconstância bate na minha cabeça o tempo inteiro, eu tenho que começar de novo. Eu falei para ele, faça de uma coisa, seja constante em lutar contra a inconstância. Porque vai parar algumas vezes, você vai começar e para, é assim mesmo. Sabe qual é o problema? Criar um modelo. A verdade é a seguinte, gente. Primeira vez que eu fui fazer o famoso encontro que tinha antigamente, encontro com Deus, eu fui no pré-encontro, eu saí em crise, porque o cara que falou de umas coisas que eu falei, meu Deus, se isso é verdade, eu estou morto. O cara falou, porque eu oro 5 horas por dia, sua sombra ressuscitou alguém. Eu falei, cara, eu estou mal demais, bicho. Deixa eu falar uma coisa com você, gente. Não duvido de pessoas que oram 5 horas por dia. Deus tem pessoas que oram 5 horas por dia, até mais do que isso. Mas eu posso falar sem medo de errar, que 90% de quem diz isso é conversa fiada. É que nem eu falei aqui, orar no WhatsApp. Desculpa o pessoal que faz isso, né? Estou orando, tá nada, comendo uma picanha, estou orando. Bota lá, estou orando, bota a mãozinha, não estou orando nada. Fala a verdade, gente. Na boa, desculpa, né? Mas tem um papo de, estou orando, tá nada. A maioria nem está orando. Não presta atenção que eu vou falar aqui agora sério. Não vamos criar uma fantasia de uma vida etérea, que a maioria não pode ter. Eu conheço homens que oram muito. Eu convivo com o pastor Alberto Correia, por exemplo. Sei que é um homem que ora a noite inteira. É assim mesmo, a vida daquele cara é orar. Que bom que todos fossem assim, mas nem todos serão. O que eu estou dizendo é o seguinte, meu irmão. Quando você decidir fazer, faça. Quanto tempo você tem por semana? É pouco? Faça. Agora, por saber que nós somos fracos, se cerque de gente que te ajuda. Cara, tem gente que só se encontra para falar besteira. Só se encontra para conversa fiada. Se encontra para orar, pô. Ajuda um outro em oração. Amém, irmãos? Por isso ele fala, a obra é grande, é extensa. A vida é difícil, meu gente, a vida é difícil. Vamos cair na real. A maioria das pessoas que estão aqui não oram 1 hora por dia.
A maioria não faz isso. Que tem que acordar às 5 da manhã, muitas vezes, 4 da manhã, pegar um trem lotado, um trânsito horrível por centro da cidade, chega no trabalho, é um desgaste, pressão, estresse, sai, vai para a faculdade à noite, chega à meia-noite, a gente começa a colocar um padrão tão alto, as pessoas falam, já que eu não consigo, eu não faço nada. Meu irmão, é 5 minutos, dê 5 minutos de qualidade para Deus. Você entende o que eu estou falando? Amém, gente? A gente fica criando um padrão alto demais. É a melhor forma de boicote, é criar padrões que você não consegue alcançar. E é o que muitas vezes os congressos de oração fazem, me perdoe a honestidade. Criar padrões que ninguém alcança. A vida é prática, meu irmão. A vida é dura. O tempo é curto. Então faça o seguinte, otimize seu tempo. O tempo que tiver, que sobrou é 10 minutos, faça aqueles 10 minutos sem ir para a sala do trono, porque na eternidade o tempo não é cronos, o tempo é kairos, entenda isso. Você entende o que eu estou falando? Tempos de qualidade com Deus. E crie amigos. Esse aqui é o grande lance. Crie amigos. Crie vínculos. Porque ele fala o seguinte, olha. Quando tocar a trombeta, se juntem. Ô meu irmão, a gente precisa dessa trombeta. Você entende o que eu estou falando? Tem hora que tem que gritar. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Essa comunidade tem muitos defeitos como igreja local. Mas tem uma coisa que existe. Quando você realmente quer ajuda, tem gente para ajudar. O problema é que a maioria das pessoas se queixam que não tem ajuda, não, de fato, não tocam a trombeta. Quando eu quero ajuda, eu grito. Eu faço o que eu tiver que fazer, meu irmão. Acordo de madrugada, a gente tiver que acordar. E peço socorro. E quem convive comigo sabe que isso é verdade. Tem pessoas que estão sentadas nessas cadeiras, estão aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e nunca buscaram ajuda. Nunca participaram de um pequeno grupo. Nunca participaram de uma célula. Nunca se envolveram com pessoas mais perto. E depois falam, ninguém cuidou de mim quando eu estava sozinho. Você nem foi percebido, meu irmão, porque você quis se esconder dos outros. Foi sua escolha. Admita pelo menos isso, tenha coragem de admitir isso, que você escolheu se esconder. Então ele fala, grita, toca a trombeta. Construa vínculos. Como Jesus fez no Getsemane, né? Lá em Mateus 26. Quando ele vai para o Getsemane, o que ele faz? Está lá os 11 com ele. Aí ele pega Pedro, Tiago e João. Acho que está o texto ali, pode até colocar, é só para ficar exposto, Mateus 26. Eu nem vou ler 36 a 38. O que ele faz? Ele chega e diz, olha, Tiago, Pedro, João, fiquem comigo. Porque a minha alma, olha o que ele fala, gente, está profundamente triste, numa tristeza mortal. É do 36 ao 38. Numa tristeza mortal. Que tipo de vínculo nós estamos construindo na igreja, gente? Isso tem me preocupado. Os vínculos, como eu já falei aqui algumas vezes, dos beijos no vento, de só falar amenidades, efemeridades. Olha, comprei uma roupa nova, fui em tal lugar, olha, fui no restaurante tal. Boa, gente. Com quem você vai contar as tuas sujeiras? Para quem você vai expor a tua podridão? Para quem você vai dizer, eu estou desejando uma mulher? Para quem você vai dizer, eu estou desejando roubar? Para quem você vai dizer, eu menti essa semana? Para quem você vai dizer, eu maltratei meu filho? Para quem você vai dizer, eu maltratei minha esposa? Quem vai ser esse amigo que você vai rasgar o coração para ele, se você não construir vínculos primeiro? Jesus tinha amigos assim. Como diz Tiago, em Tiago 5,16, a parte A. Portanto, Tiago 5,16, portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Meu irmão, tem gente pagando muito caro para uma terapia. E nós temos aqui um ambiente terapêutico, você nunca utilizou esse ambiente. Eu não sou o seu vigário. Para com esse papo, que eu não busquei ajuda, porque o pastor não tem tempo para mim. Tem um corpo aqui, ó, se envolva, participe, um membro cuida um do outro. Você pode dizer amém? Se relacione. E outra coisa, põe uma coisa na sua cabeça. Isso é princípio de semeadura e colheita. Se você não plantou relacionamentos com vínculos, não espere colhê-los. Voltando a Neemias, capítulo 6. No meio dessa batalha ele fala, mantenha uma espada na mão, porque a guerra está travada, peçam ajuda. No capítulo 6, versículo 1 a 4.
Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinham posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Se o Espírito Santo alcançou o teu espírito aqui nessa noite, se você entendeu por essa palavra que há miséria, que há portas queimadas, que há muro quebrado na tua vida, se você fez uma viagem pelas tuas ruínas e percebeu áreas destroçadas que você destruiu do que Deus gerou em você, se você está pronto a restaurar essa vida, não perca o foco ao sair daqui. Os 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, tinham a nítida decisão de distrair Neemias. Sambalate quer dizer o Deus Lua, ou o Deus Sim, deu vida. Ele era um moabita. Um moabita samaritano, na verdade. Ele era fruto da mistura babilônica, quando o rei da Babilônia colocou vários povos misturados naquele ambiente. Tobias quer dizer Jeová é Deus, ou Jeová é bom, um amonita. Moabitas e amonitas juntos, e se unem a um árabe, descendente de Ismael. Moabitas e amonitas, que são os descendentes dos filhos incestuosos de Noé, frutos do pecado das suas filhas. De Ló, obrigado. E Gesem, árabe, descendente de Ismael, fruto da rejeição. Sabe do que nós estamos falando aqui, gente? Uma das áreas que mais Satanás usa para distrair você é a sua alma. Todos esses 3 povos apontam para a rejeição, para a ferida na alma. E esse é um campo fértil para Satanás trabalhar. Quando você começa a restaurar, Satanás conhece todos os teus esquemas emocionais, todas as tuas crenças familiares, todo o teu legado emocional. Ele sabe muito bem acionar essas crenças, pontuá-las e te ferir. Fique atento a isso. Não se distraia com questões pequenas emocionais que podem roubar você do foco correto. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? São pequenas distrações. Gesem apontava também para o espírito de competição, porque é assim que os árabes são competitivos, porque perderam o coração de Abraão. São emoções negativas e dolorosas que impedem você de entender o que o Espírito Santo quer gerar na sua vida. Por favor, fale como Neemias: eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? Olha, vem para cá que eu tenho que te falar um negócio. Olha, eu acho que aquilo que... Não dê ouvido a gente que vai distrair você daquilo que o Espírito Santo quer gerar em você. Eu já passei por alguns tratamentos dolorosos demais de Deus na minha vida. E se eu tivesse ouvido esses espíritos que mexem com a alma, como aconteceu com Neemias, Deus não teria completado o que tinha completado na minha vida. Neemias continua a obra e completa a obra. Agora, eu creio que as pessoas sairão daqui hoje realmente para restaurar suas vidas. Há pessoas que foram tocadas por essa palavra, eu tenho certeza disso, que vão dizer: pastor, Senhor, hoje eu decido que eu vou sair daqui disposto a restaurar a minha vida. Então, ouça esse conselho. No capítulo 8,
de Neemias. Versículos 4, vou ler só o 4 e o 5, tá? Eu tinha colocado mais aí, só o 4 e o 5, Ricardo. Diz assim: e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Mazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Melquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulã. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Não, vou ler, por favor, 9, do 9 ao 12. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Até aqui. Não tem como, irmão, haver uma restauração genuína se você de fato não sair daqui com compromisso claro de ser confrontado pela palavra. Igreja, há uma tragédia que já há algumas décadas se instalou entre nós, que tudo indica que só vai piorar. Cada vez menos crentes conhecem a Bíblia. Cada vez menos crentes leem a Bíblia da forma que tem que ser lida. A maioria dos crentes tem lido a Bíblia no famoso visto Ctrl+C, Ctrl+V, para pegar texto, copiar e colar, sem nem entender o que está dizendo. Ou selecionado textos que sejam interessantes. A palavra precisa entrar dentro de você como uma espada de 2 gumes que te fere. Você precisa voltar a pedir: Senhor, me revela o que a Bíblia está dizendo para mim, porque é isso aqui, meu irmão. Nós poderíamos gastar horas aqui discutindo a historicidade desse livro, que eu amo como documento histórico, respeitado, digno de confiança, de credibilidade, de fidedignidade. Mas isso é mais do que um documento histórico. Isso é a carta do amor do Pai pelos seus filhos. O Pai se revelou aqui. Você entende o que eu estou falando? O Pai, tudo o que Ele tinha para dizer para você, Ele revelou aqui. Eu preciso ler esse livro como quem lê a carta do Pai. Diz: Pai, o que o Senhor está falando para mim? Onde que esse texto me fere? Interessante que quando eles leram o livro e todo o povo ficou em pé. Imagina essa cena, os muros restaurados, sem brechas, um trabalho árduo, todos trabalhando juntos, 52 dias apenas. Eles fecharam todas as brechas dos muros. O povo está feliz, porque conseguiu completar a obra. Porém, quando Esdras pega a palavra e começa a ler a lei de Moisés, eles começam a chorar, porque entendem que ainda estão em ruínas. E é necessário acontecer algo interessante. Esdras, Neemias, os líderes falam: não chorem, por favor, não chorem, porque hoje é dia de festa. Que contraste! O povo que devia festejar estava chorando, enquanto o povo dessa geração que deveria chorar está festejando. Alguma coisa está errada. Nós estamos dançando demais, rindo demais e chorando pouco. Será que não entendemos isso? Satanás tem brincado com a igreja. Nossa cidade é uma cidade sanguinária. A violência domina, a incorrupção, a impunidade. Nós elegemos políticos corruptos pelos nossos próprios interesses. Nós nos vendemos para o pecado e queremos dançar e celebrar como? Deveríamos chorar ao ler esse livro. Depois de ouvirem todo o livro, eles tomam uma decisão tremenda, gente. No capítulo 8, versículos 16 e 17. Estou quase acabando, prometo.
Não, prometo não, mas estou acabando. Vou correr, eu vi aqui que tem muito, eu vou tentar correr um pouco mais. 8, 16, 17. Saiu, pois, o povo e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Depois que eles choraram e os líderes falaram, não chorem, festejem. Eles disseram, vamos fazer uma coisa então. Se é para festejar, vamos voltar às nossas origens. Vamos refazer a festa dos tabernáculos. Vamos habitar em cabanas por um tempo. Então eles vão nos terraços das suas casas, no pátio das suas casas, nas praças da cidade, no átrio do templo. E começam a levantar cabanas e vão habitar em cabanas e ali eles festejam. Quando o povo decide habitar em cabanas, mesmo em seus terraços e pátios, nas praças, eles estão fazendo um caminho de volta, você entende? Estão lembrando do começo. Sabe por que alguns aparentes avivamentos não se tornam produtivos em nossa nação? Porque nós não voltamos ao começo. Nós não nos humilhamos mais. A festa das cabanas aponta para isso. Nós fomos peregrinos no deserto. Nós não tínhamos nada. Cada vez que eu bato no peito e falo, mas eu sou fulano de tal. Eu sou pastor, o apóstolo, o profeta, o semideus, o querubim ungido, o patriarca, o santo. Eu sou o que tem os dons da igreja. Eu sou o que exerce o ministério de liderança. Você esquece, você era um pecador miserável, condenado ao inferno. E que a graça te alcançou. Voltar para as cabanas é voltar para quem nós éramos. É voltar para a essência e dizer, Senhor, fala de novo para aquele menino que chorava diante da tua palavra. E no final disso, e agora vamos chegar para o final realmente, no capítulo 9, algo tremendo acontece. Capítulo 9, versículos 1 e 2. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades dos seus pais. Eles fizeram uma aliança. No capítulo 10, não precisa ler, você vai ler depois, mais na frente, versículo 29, eles até mesmo assinaram um termo de compromisso. Os líderes assinaram um comprometimento diante de Deus. Nessa aliança, eles fizeram alguns pontos que eles iam acabar com os casamentos mistos. Não ia ter mais mistura. Eles se comprometeram a guardar o sábado como deveria ser guardado, entender o que era o sábado, que para nós não é um dia, mas a entender onde é o nosso descanso real, que é no Senhor. E, inclusive, até consertar a questão de finanças, com dízimos e ofertas ao templo, foi um pacto feito com eles. Quando, de fato, assumimos uma aliança. Irmãos, eu quero ir para o ponto final dessa palavra dizendo algo muito sério. Algo que eu já falei inúmeras vezes aqui. Deus é um Deus de alianças. Eu fico abismado como nós, com a maior cara de pau do mundo, fazemos alianças e não cumprimos com Deus. Chegamos no altar, diante de um pastor, dizemos, prometo ser fiel a Ti, na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade. Diante do primeiro problema, nós traímos e quebramos a aliança. Fazemos votos de lealdade, de aliança, de fidelidade no ministério e pela mínima coisa quebramos. Quebramos aliança uns com os outros. No desespero, fazemos pactos com Deus que não cumprimos. Eles assinaram um termo. Será que você pode hoje diante de Deus assinar um termo de compromisso e falar, Senhor, eu quero
consertar minhas ruínas. Eu não vou mais ficar olhando para fora para saber quem é o culpado do estado da igreja. O meu estado, Senhor, é de opróbrio. E é o meu estado que eu vou consertar. Eu vou voltar a habitar em cabanas. Eu vou voltar a fazer o que o Senhor pediu à igreja de Éfeso. Vou voltar ao primeiro amor. E voltar às práticas desse primeiro amor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.